Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem? Hoje é o nosso terceiro vídeo sobre a questão da vírgula. Nossa, que empreitada, hein? Muita coisa. Hoje nós vamos falar de várias coisas, uma delas são as locuções denotativas, que elas se assemelham morfologicamente aos advérbios e sintaticamente não se chega na gramática sobre qual que é a sua função. Mas nós vamos perceber aí que nós temos aí as de inclusão, não é isso? Nós temos a de inclusão quando nós usamos os termos ainda, além disso, também, inclusive, isso é entre vírgulas. Essas expressões são inclusive conectivos para a redação, anota aí. Ainda, além disso, também, né, no meio das frases, elas estão entre vírgulas. Ou exclusão, por exemplo, apesar, exceto, essas são expressões que, né, são entre vírgulas. Aí nós temos dois exemplos. Aquela garota, vírgula, por exemplo, que é o exemplificar, o por exemplo sempre vem entre vírgulas quando está no meio da frase aí, tá, pessoal? Por exemplo, é muito usado nas redações sem estar entre vírgulas. E a outra aí é em resumo, né? Os Vingadores, o filme Vingadores em resumo, tem que estar entre vírgulas também a questão do resumo. E nós temos a outra, que são expressões que levam a saber, isto é, qual seja, elas podem ser expressões retificadoras, explicativas, enumerativas, e devem estar entre vírgulas. Então, grava aí, pessoal, em suma, isto é, ou seja, vale dizer, a propósito, deve estar entre vírgulas quando estiver dentro do texto da sua oração, intercalada, né? Precisamos estudar, candidato, ou seja, pesquisar sobre a vida deles. O churrasco de confraternização será partilhado, isto é, tá tudo entre vírgulas, ó. Ou seja, nós usamos muito isso nas nossas redações, ou seja, tem que estar entre vírgulas, isto é, tem que estar entre vírgulas. Vale lembrar que essas expressões aí são expressões que dão coesão ao texto, tá? Que ajudam muito aí na competência 4. Elas devem ser muito bem estudadas. Aí nós vamos ter os conectivos, né? Já expliquei isso, tô só repetindo as conjunções coordenadas adversativas, elas têm sempre, e as conclusivas, né? Elas sempre vão ter uma vírgula antes, quando ela estiver, né, na sua ordem direta, elas deverão estar com a vírgula anterior. Isso já foi explicado no vídeo anterior, até com exceções, né? E nós temos, ele é um bom menino, vírgula, antes do mas sempre tem uma vírgula, muito levado. Agora, nós temos aí os conectivos, né? Esses conectivos estão muito ligados às conjunções alternativas, né? Coordenadas alternativas, que elas mostram duas opções. Inclusive, eu expliquei que quando aparece uma só, ela não vai, é opcional a vírgula, mas quando aparece assim, nem ele, vírgula, nem ela, ninguém hoje vai sair de casa, que nenhum dos dois vai sair de casa, ela vem entre vírgulas, né? A segunda vai estar antecedida de vírgula, ou PUC ou federal, mas com certeza em uma das duas farei o meu curso. Olha, 3 utilização de vírgulas, a questão do ou na coordenada adversativa, coordenada alternativa, e o mas na coordenada adversativa. Agora é bom nós lembrarmos sobre a questão do e. Vocês lembram que eu falei que com a conjunção e nós não colocamos vírgula antes da conjunção e? Tem exceções, mas no caso, por exemplo, Gisele andou
Vamos lá. Gisele viajou e foi feliz. O sujeito dessas duas frases, dessas duas orações, viajou e foi feliz, é Gisele. Então, nós não vamos colocar uma vírgula, porque o sujeito é o mesmo para ambas orações. Agora, quando o sujeito for diferente, você obrigatoriamente vai colocar uma vírgula antes do E. Presta atenção, nós temos duas orações aí. A guerra mata, o verbo matar, e chorar. O sujeito do verbo mata é a guerra, né? E o sujeito do verbo choram é mães. Então, a guerra mata os filhos, vírgula, e as mães choram desesperadamente. Perceba que o E, ele vem com a vírgula antecedendo, porque são sujeitos diferentes, orações diferentes com sujeitos diferentes. Quando o E é repetido também no início da oração, isso é muito usado também, é uma figura de linguagem também, eles riem, e eles cantam, e eles dançam, e ele falou, e ele gritou. Quando há essa repetição de várias orações e com E, nós vamos ter uma vírgula. E por fim, quando o E tiver o sentido diversativo de mas, ele vai ter vírgula antecedendo também.